Eu gostaria de começar lendo na carta de Paulo aos Efésios, dois textos. Um texto de Paulo aos Efésios, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. E depois, 2 Coríntios 1, 20. Dois textos que nós lemos durante esse ano nesta igreja. O primeiro texto diz assim, toda a igreja vai ler comigo bem forte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos repetir para você entender bem direitinho o que já foi liberado para a minha vida e para a sua vida. Todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? O outro texto, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios 1, 20, diz assim, todos juntos. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aleluia. Em Efésios, Paulo disse que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Nesse texto, Paulo está dizendo em outra carta para outra igreja, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, por meio de Cristo, nós declaramos amém. Você pode dizer amém? Diga amém. Amém é assim seja. Ao fecharmos 2019, temos diante de nós uma escolha. Nos abater pelas lutas, pelas derrotas, pelas frustrações, as conquistas que não foram adquiridas, ou nos apegarmos às promessas de Deus e crer que Ele é fiel para cumpri-las. Você decide continuar crendo ou olhando para aquelas coisas que não deram certo. Paulo cita essas passagens não somente porque conhecia as ricas promessas de Deus, mas porque cria que Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Porque uma coisa é conhecer as promessas, outra coisa bem diferente é crer na fidelidade de Deus, que Ele cumprirá as suas promessas. Diga comigo, uma coisa é crer nas promessas, a outra coisa é crer na fidelidade de Deus. Você decide crer e permanecer olhando para o alvo e ver Deus cumprir na sua vida o que Ele tem reservado para você. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas e no livro de Atos, mostra ser uma personalidade que era inconformado. Paulo era um inconformado. Ele não se conformava com o que ele já tinha obtido, ele queria mais. Ele sabia que tinha mais de Deus e ele queria esse mais de Deus para a sua vida. Ele sabia que o céu era o limite. Por isso em Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 14, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. A igreja vai ler comigo o restante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, continue, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Aleluia. Paulo está dizendo, eu não escrevo isso para vocês como sendo alguém que já tem alcançado. E eu estou dizendo para você nessa noite, eu prego nessa noite para vocês
não como se eu tivesse sido aperfeiçoado ou alcançado tudo aquilo que Deus já prometeu e que as promessas deles na sua palavra são para mim. Não, eu não alcancei tudo, eu estou falando de mim, Augusto, mas uma coisa eu decidi a fazer, eu faço feito Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, em busca do prêmio da vocação celestial. Você decide em olhar para trás, olhar para frente e crer que Deus é fiel para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Paulo não usa o verbo aqui, esquecer, como um exercício mental de não mais lembrar das coisas ruins. Entenda isso. Paulo não está dizendo assim, eu vou apagar da minha memória as coisas ruins que me aconteceram, porque isso é impossível e não existe isso. Esquecer para Paulo tinha um sentido mais profundo. Esquecer significava abandonar toda a prática da velha vida, do velho homem, do pecado. Paulo queria se revestir do velho homem, avançar dia a dia para uma vida renovada no Espírito. As promessas de Deus, Claudino, andam juntos com a vida em Deus. E eu quero ressaltar logo nesta noite aqui, que eu não vou pregar prosperidade para você. Não essa prosperidade que o mundo prega, somente do valor financeiro, do dinheiro, do sucesso. Mas eu quero dizer que uma vida em Deus é uma vida próspera. Mas você não separa as bênçãos de Deus do Deus da bênção. Porque se você tiver a bênção e não tiver o Deus da bênção, você nada tem. Mas se você tiver Deus, você tem tudo. Esquecer para Paulo não era uma questão de dizer aquilo que fulano me fez esse ano, eu vou fazer um esforço para me esquecer. Aquela coisa ruim que me aconteceu, aquela perda que me aconteceu, eu vou apagar da minha memória, uma amnésia. Não vai haver isso. Mas Paulo não se apegava a isso. Paulo não ficava preso a essas coisas, porque ele sabia que para frente é que estava o melhor. Porque Deus tem sempre o melhor para você para frente. Há coisas na vida que, se não esquecermos ou não abandonarmos, ficaremos paralisados na estrada do tempo. Precisamos esquecer e abandonar o pecado de estimação. Precisamos esquecer. Precisamos abandonar a falta de perdão. Precisamos sim, em Cristo Jesus, ser curado na nossa alma dos ressentimentos, da dor provocada pelas perdas. Mas Paulo dizia que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é ficar paralisado aqui, esquecendo o que aconteceu. Ele diz, eu avanço para algo mais sublime, algo mais precioso. Eu avanço para o alvo, para o prêmio. Eu prossigo para alcançar o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que em Deus havia uma vida renovada, uma vida melhor, uma vida transformada. Por isso, Paulo vivia uma vida com propósito. Ele vai mostrar isso em sua primeira carta aos Coríntios. E por que eu quero citar esse texto? Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Porque nós precisamos entender que não dá para passarmos ano após ano marcando passo. Precisamos, como Paulo, ter um alvo supremo, um alvo além dos nossos estudos que é pertinente, fazer projetos, passar em concurso, comprar, adquirir, casar, são alvos pertinentes, são legítimos. Mas Paulo tinha algo mais valioso, mais sublime, mais profundo. Por isso ele fala do alvo da soberana vocação. E ele vai dizer, então, para isso a minha vida tem propósito. E em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, ele diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra no ar. O que você está fazendo da sua vida? Veja esse último texto. Assim não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu alvo supremo? Deus deve ser o seu alvo supremo. Todos os outros objetivos e metas da sua vida devem ser secundários e terciários. Mas Ele é o alvo supremo. Tenha alvo. Alvo de andar com Deus. Alvo de possuir as bênçãos celestiais em Deus. Entendendo que não separamos as bênçãos de Deus do Deus da bênção. Num dado momento da caminhada do povo de Israel no deserto, aquele povo irritou tanto a Deus. Deus havia tirado eles do Egito, aberto o Mar Vermelho, mandado maná no deserto, água no deserto, mas chegou um momento que aquele povo estava demais até. E Deus disse: Moisés, eu não vou com esse povo para a terra que eu prometi. Mas como eu sou fiel, eu vou mandar o meu anjo com vocês e vou cumprir a minha parte. Eles vão entrar na terra, mas eu não vou com eles. Moisés disse: Senhor, Senhor, se não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia que não existe nada na vida que valesse a pena se Deus não estivesse presente. Porque na verdade tudo se completa, se inicia, se origina e se completa e termina em Deus. Porque tudo é dele, para ele e para o louvor da glória dele. Paulo tinha propósito. Por isso ele dizia em 2 Coríntios 5:17, talvez um dos textos mais lidos aqui. Paulo tinha uma nova vida em Cristo. Ele dizia, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Ele está falando do velho homem, da velha maneira de viver. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo queria dizer com essas coisas novas, ele queria dizer, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o sim. Porque na verdade o mundo não entende as riquezas escondidas em Deus. Porque ele sofre da miopia espiritual, não consegue enxergar a plenitude das bênçãos de Deus. Quando Paulo diz, eis que surgiram coisas novas, essas coisas novas é o modelo do céu revestindo o modelo da terra, gerando uma nova criação, novos valores, novos propósitos, nova maneira de viver. Paulo, conhecedor das Escrituras, ele, parafraseando o profeta Isaías, escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Paulo conhecia muito bem a abundância das bênçãos de Deus. Ele dizia, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não sei se colocou aqui, eu não coloquei, mas põe o verso, repita comigo aqui e vamos emendar com o verso 10, para você ter uma ideia de que bênção e o Deus da bênção não devem caminhar separadamente, não pode, porque não faz sentido. Veja, todo mundo o 9 e o 10 agora. 9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas dê uma glória a Deus. Agora leia a primeira frase. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Você não deve correr como quem corre sem alvo, nem lutar como quem esmurra no ar, porque o Espírito Santo revela para mim e para você o que tem reservado nos céus e na terra para aqueles que amam ao Senhor. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Para exemplificar o que Paulo estava falando sobre as promessas de Deus, sobre correr com alvo, sobre tomar posse, apegando-se às promessas, eu quero citar aqui o exemplo de Josué, aquele que substituiu Moisés durante a caminhada no deserto e na hora de tomar posse da terra. Em Josué capítulo 1, verso 2, diz o texto: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés está morto. Josué estava à porta da terra de Canaã e se encontrava exatamente diante desse desafio. Olhar para trás, paralisar ou avançar para as coisas novas. Deus tinha feito uma promessa. Passaram-se mais de 40 anos. E agora, aquele grande líder que tirou o povo do Egito não existia mais. Moisés havia partido, morreu, Deus o levou. Josué agora está com aquele povo entre a decisão de olhar para frente, olhar para as promessas, vislumbrar a terra de Canaã, ou paralisar no deserto e se conformar com o maná. Deus havia dito que na terra de Canaã eles comeriam leite e mel, comeriam do fruto da terra. Josué tinha agora diante dele essa decisão. Deus disse: meu servo Moisés está morto, mas você prepare-se para atravessar o Jordão. Josué tinha esse desafio, confiar em Deus e em sua promessa de que existia uma terra que emanava leite e mel, para conquistar ou paralisar diante do desafio que estava diante dele. Olhando para trás, como eu disse, Moisés estava morto. Olhando para frente, a terra prometida estava cheia de gigantes e de inimigos. A terra não estava vazia, mas Deus havia dito que aquela terra pertenceria aos descendentes de Abraão para sempre. Humanamente falando, a morte de Moisés era uma tragédia insuperável. Era o fim de um projeto de 40 anos. Houve um investimento de vidas, de tempo e de sonhos. Mas a sensação é de que a pessoa nadou e Josué agora ia morrer na praia. Muitos, talvez, nessa noite, podem estar sepultando suas esperanças, seus sonhos, as promessas que Deus fez a você há muitos anos, porque perderam alguma batalha, porque perderam os seus Moisés, estão presos no deserto, se conformando em olhar a terra de lã ao longe, à distância. Mas naquele momento, Josué tinha duas coisas a fazer. Existiam duas coisas que Josué precisava distinguir naquele momento: a verdade e a realidade. A realidade é que Moisés estava morto e a terra estava cheia de inimigos. Mas a verdade é que Deus prometeu a Abraão: eu dei essa terra aos seus descendentes.
A verdade é que você pode estar vivendo um caos, uma tragédia, um ano de 2019 difícil, não chegou como você esperava o fim. Essa é a realidade, mas a verdade é que quantas forem as promessas de Deus, temos em Cristo o sim, e por isso nós declaramos o amém para a glória dele. Porque na verdade nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Porque o que vemos é o aparente. Paulo diz assim: aquilo que se vê está se desgastando, mas aquilo que se não vê está se renovando dia a dia. Quem se alimenta da palavra de Deus, se renova em Deus, e não fica paralisado no meio do deserto. Olhar para a realidade ou se apegar à verdade. Isso você precisa também decidir ao entrar nesse ano. Você precisa pensar nessas palavras de Paulo, quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, crendo que Deus é fiel para reverter a minha situação. Moisés, meu servo, está morto, disse Deus a Josué. É verdade. Tem algo que você apostou, não deu certo, não está mais aqui, levou seus sonhos. Isso pode ser a realidade da sua vida, mas a verdade é que Deus está vivo e no controle do universo e tem a última palavra sobre sua vida. Para aqueles que creem em Deus, que põem sua esperança em Deus, Jó tem uma palavra para você. Na versão NVI, diz assim, Jó 14, 7, 9. Depois eu vou ler em outra versão aqui, Jó 14, 7. Tem na Bíblia aí? Tem? Amém. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, pode ler comigo esse texto? Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda renovada. Na versão da Ara diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como planta nova. Sabe o que é que Jó estava falando? Talvez ele não entendesse. Ao cheiro das águas brotará. Jesus vai interpretar essa passagem em João capítulo 7, 37 e 39. Vamos ler essa passagem. Ao cheiro das águas brotará. Jó não sabia talvez, mas era uma referência ao Espírito Santo. Que Jesus se levantou no último dia da festa e disse, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas eu quero dizer, faz 2000 anos que ele foi glorificado e o Espírito já foi dado. Por isso, ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito de vida, você pode ser uma árvore cortada pelo tronco, ao cheiro do Espírito de Deus soprando sobre você, você se levantará e se renovará em Deus. Diante do desafio que Moisés, que Josué recebe, 3 vezes encontramos a palavra seja forte. No verso 6, seja forte e corajoso. De Josué 1:6, Josué 1:7, somente seja forte
No verso 9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte. Nessa noite Deus está dizendo: seja forte, se levante, tome uma posição, decida não olhar para trás, decida fazer feito Paulo, mesmo algemado, ele escreveu aquela carta aos Filipenses, dizendo: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo, eu avanço para o alvo do supremo chamado celestial. Decida. Por isso Deus estava encorajando Josué: seja forte, verso 6, verso 7, seja forte, verso 9, seja forte, Josué, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para a recompensa, olhe para a terra de Canaã cheia de frutos. Eu quero dizer para você nessa noite: tem mais de Deus para a sua vida. E então Josué toma força em Deus. Diga comigo: Josué toma força em Deus. E nessa noite, diga, e nessa noite eu tomo força em Deus. Eu cheguei nesse fim de ano, diga, talvez nem com tanta força assim, mas eu vou encerrar esse ano forte no Senhor. Josué capítulo 1, verso 10. Depois que ele escuta isso, depois que ele escuta Deus dizendo: seja forte, seja forte, seja forte. Verso 10, coloca aí. E você vai ler comigo, viu? O verso 10 e o verso 11. Todos juntos? Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Ele ouviu Deus, ouviu as promessas de Deus, ele conheceu Deus, ele andou com Deus. Quando Moisés ia para a tenda do encontro, que Deus vinha com aquela nuvem e falava face a face com Moisés, Josué não se apartava da porta da tenda. Mesmo quando Moisés voltava para a sua tenda, Josué ficava lá na tenda, porque ele sabia que em Deus tem muito mais para ele. Diz a palavra que ele não se apartava da porta da tenda do encontro. Josué era um homem apegado a Deus. E agora que Moisés está morto, ele sabia que Deus está vivo. E quando ele escuta Deus falando com ele, ele disse: eu vou tomar uma posição. Eu não vou ficar no deserto. Eu não vou ficar aqui comendo poeira. Eu não vou ficar o resto da minha vida comendo maná. Eu vou tomar posse, porque aquele que prometeu é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Se levantou Josué e disse: percorra o acampamento. Percorra o acampamento e ordene ao povo que se prepare e prepare as provisões, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Eu quero dizer nessa noite para você: se levante pela fé nessa noite, percorra seu acampamento e profetize em 2020: eu vou atravessar o Jordão e vou tomar posse da minha terra. Eu quero dizer para você, por mais difícil que esteja a sua situação, eu quero dizer para você: se levante hoje, percorra seu acampamento. Talvez seu acampamento seja a sua casa, e você vai voltar nessa noite daqui, vai entrar na sua casa marchando e declarando: eu estou declarando que essa casa não será mais a mesma agora, a partir de agora de 2020. Se levante, tome uma atitude, porque Deus está dizendo para você: eu quero introduzir você na terra de Canaã. Você não vai ficar comendo pó. Quem ficou comendo pó foi a serpente, mas você é um filho de Deus. Por isso tome uma atitude e profetize. Eu quero chamar o louvor aqui, e eu quero perguntar nessa noite: quem quer comer do fruto da terra de Canaã em 2020? Quem quer comer do fruto da terra de Canaã em 2020? Comece a pôr em prática a vida, as palavras do apóstolo Paulo.
Eu citei Josué como um exemplo vivo do que Paulo falou, porque você foi chamado para ser um vencedor em Cristo Jesus. Tem um segredo para você em 2020 tomar posse da sua terra, da sua herança. Diga comigo: eu tenho herança. E eu não vou deixar o inimigo roubar essa herança. Ela é minha. Mas antes de atravessar o Jordão, Deus disse a Josué algumas coisas aqui. E eu quero que coloque aí na tela. Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem entendeu, dá um amém. Tem promessas de Deus para a sua vida? Sim ou não? Deus é fiel para cumprir? Sim ou não? Você tem que tomar uma atitude? Sim ou não? E aqui Ele está dizendo: Josué, eu tenho um conselho para lhe dar. Não é apenas estender a mão e receber. Você precisa, Josué, andar na minha lei e obedecê-la. Tudo o que eu transcrevi para o meu servo Moisés. Diga comigo: obedecer. E ele depois continua dizendo: não se desvie dela. Diga: não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que for. Primeira coisa é obedeça, não se desvie. E a terceira, medite. Medite nela. Eu comecei dizendo nessa noite, foram mais de 104 mensagens nesse púlpito. E em todas elas fizemos referência que Deus nos chama a um caminho de obediência, porque os céus estão abertos sobre a minha vida, e só quem fecha os céus sou eu mesmo. Mas Deus já liberou toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Se você crê nisso, dá um amém. Ele é fiel e não mente. Eu vou começar repetindo o texto que eu iniciei, Efésios capítulo 1, verso 3. Eu quero que você leia comigo, todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga: não está faltando nada. Os céus já liberou. Leia agora 1 Coríntios, 2 Coríntios 1:9. Leia 1 Coríntios, 2 Coríntios 9. Diga, espera aí um momento. 2 Coríntios 1:9. 1:20. Pois, todos juntos, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim
Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Tem bênção para a sua vida, sim ou não? Deus é fiel, sim ou não? Obedeça. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E medita nessas palavras. Josué respondeu: estou dentro, Deus. Estou dentro dessa proposta. Eu quero essa proposta para a minha vida. Você quer fazer esse pacto nessa noite? Você quer essa proposta para a sua vida? Dizer: eu estou dentro. Eu vou meditar nessa palavra dia e noite. Você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé. Você pode entender que Deus não está reservando as suas bênçãos, não está encolhendo as suas mãos, mas Ele espera de nós uma atitude nessa noite. Percorra o acampamento da sua vida, faça uma varredura da sua vida, pense nisso, se levante sobre você mesmo e diga: vou pôr em prática a palavra de Deus. Assisti muito, vi muitos comentários, muitas mensagens do WhatsApp nesses últimos dias, nos últimos minutos. Quais são os seus planos? Que 2020 seja assim. Faça planos. Eu quero dizer, você fez um plano de andar com Deus em 2020? Você fez um plano de se aproximar de Deus mais e mais em 2020? Você pôs um desejo no coração de orar mais, de meditar na palavra dia e noite? Eis o segredo de uma vida abundante. Pois todas quantas forem as promessas de Deus, temos nele o sim. O sim de Deus já foi dado. O sim dele já foi dado. E nós vamos dizer: amém, assim seja. Deus, eu quero andar com o Senhor. As bênçãos serão a consequência da sua vida com Ele. Que se abra os céus. Que se abra os céus sobre a nossa vida. Vamos adorar o Senhor. Não se preocupe que eu estou com o relógio aqui. Tu és bem-vindo aqui, e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, yeah. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te
que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Quem quer abrir os céus nessa noite? Quem quer abrir os céus nessa noite? Que coisa mais estranha é essa, pastor? Nós vamos abrir o céu? A Bíblia diz que nós abrimos ou fechamos os céus. Porque Deus já se doou. Ele já deu o sim dele. Ele já enviou Jesus naquela cruz. Você diz sim ou não? Coloca aí na tela, por favor, meus filhos. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Verso 1, verso 2. E depois pula para o 12. Vou mostrar para você que você abre os céus sobre a sua vida em 2020. Porque Ele já abriu, por um lado. Mas é uma porta de duas fechaduras. A de dentro e a de fora. Ele já abriu, falta você abrir a de dentro. Todos juntos, bem forte. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Verso 12, toda a igreja bem forte. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tornarão emprestados. Se vocês me obedecerem, essas bênçãos virão sobre vocês. Quando nós cantamos que se abra os céus, Deus está dizendo: meu filho, obedeça a tudo o que eu lhes ordenei. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. E medita nessas palavras dia e noite, e será bem sucedido em tudo o que fizer. Ponha no seu coração amar a palavra de Deus, se dedicar a ela e conhecer a Deus de perto, e os céus estarão abertos sobre a sua vida. Você pode cantar mais uma vez? Que se abra os céus, Senhor. Que o teu reino venha, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. que se abra os céus,
que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, que se abra o céu, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. O que é que você precisa deixar para trás? O que precisa abandonar? Qual é o pecado que você precisa confessar? Qual é a culpa que você precisa se libertar? Eu quero dizer que nessa noite a decisão é sua. Se levante, percorra seu acampamento e declare que Jesus Cristo na cruz do Calvário já conquistou a sua vitória. Para a liberdade foi que Cristo libertou. Senhor, nessa noite nós colocamos nas suas mãos a vida dos seus filhos, dessa igreja, de cada um daqueles que entraram aqui. Senhor, nós entendemos que somente no Senhor nós temos vida plena e abundante. Por isso nós declaramos, Senhor, que nós não queremos entrar 2020 sem a sua presença. Nós não queremos entrar 2020 sem a intimidade com o Senhor. Nós queremos, como Josué, nós queremos, como Paulo, olhar para o alvo do supremo chamado celestial. Nós declaramos que em Cristo Jesus é onde nós nos completamos. Por isso, que venha 2020, porque nós viveremos Ele na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra os céus sobre a sua igreja nessa noite, e que 2020 seja para a glória do seu nome.